aqui presentes, mas também vocês que nos acompanham nas redes sociais e pelas ondas da rádio. Nós celebramos hoje com alegria a festa da ressurreição do Senhor, neste segundo domingo da Páscoa, também conhecido como o domingo da misericórdia do Senhor. Por isso, ali está, o quadro da Divina Misericórdia, as senhoras que também rezaram durante esses dias, implorando a misericórdia do Senhor para nós. E é importante que nós saibamos, que misericórdia significa um coração que é voltado para a nossa miséria. Um coração que é o coração de Deus, que se faz compassivo. Um coração que bate com o nosso coração, marcado pela dor, pelo sofrimento, marcado pelo pecado, pela miséria. Deus não se faz indiferente, se compadece, é misericordioso. O seu coração é voltado para a nossa miséria, para não nos deixar só, para não nos deixar abandonado. Ele vem e toca a nossa miséria para nos resgatar, para nos reerguer, para nos encorajar, para nos salvar. É esse o mistério que celebramos hoje, no domingo da Divina Misericórdia. Esse Deus que não se faz indiferente a nós. E isso de maneira muito visível, de maneira muito real, de maneira muito concreta, que é, na verdade, a experiência da paixão de Jesus, da sua cruz. O amor de Deus que toca a nossa miséria, que é a violência que gera e que produz a morte. Isso é muito interessante a gente observar, porque, por exemplo, quando a gente reza o credo, a gente diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, não é? Essa é a misericórdia de Deus, aonde a misericórdia de Deus nos alcança, na mansão dos mortos. Quando a gente reza em francês, diz que Jesus desceu aos infernos. Nós preferimos adocicar a coisa e colocar a mansão dos mortos. Mas onde Jesus, a misericórdia de Deus, nos alcança, é exatamente lá. Não lá, mas nos últimos lugares onde o nosso pecado nos conduz, nos infernos. A misericórdia de Deus nos alcança lá, ou nos alcançou lá, alcançou a humanidade, quando Jesus morre e os 3 dias, e na sua morte fica lá, e vai buscar aqueles que se perderam dele, porque Deus não nos esquece. Então é esse o mistério que a gente celebra da misericórdia de Deus hoje. E a palavra de Deus vai nos mostrando isso, quando Jesus volta para os seus discípulos, ressuscitado, e Tomé duvida, e Tomé não tem fé. Jesus não o repreende, não o exclui, não fica aborrecido com ele. Volta e diz: aqui está Tomé. Você está acreditando porque viu, mas outros serão bem-aventurados porque acreditarão sem precisar ter visto. E nesses outros estamos todos nós, que não vimos Jesus historicamente, mas que pela nossa fé a gente caminha com Ele. Pela nossa fé a gente reconhece em torno da palavra e em torno da Eucaristia que Ele continua a caminhar conosco, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados às nossas misérias, porque o seu coração caminha conosco, o seu coração quer sempre nos recuperar, quer sempre nos restabelecer. Então a gente não caminha sozinho. E é interessante porque o Evangelho de hoje termina exatamente dizendo isso. Muitas outras coisas, muitos outros sinais Jesus realizou que não estão contidos aqui. Mas esses que aqui estão, é para que possamos acreditar. É para o bem da nossa fé. É para alimentar a nossa confiança nele e não nos permitir se perder novamente. Então, meus irmãos e irmãs, celebrar esse segundo domingo da Páscoa é confirmar, digamos assim, entre aspas, mas para nós que precisamos de confirmações, é confirmar que o amor de Deus não nos desampara jamais, que o amor de Deus nos alcança onde quer que nós estejamos, ainda que estejamos na miséria do nosso pecado. O amor de Deus nos busca, nos resgata lá onde
tudo parece que não tem mais salvação, quando a gente grita a Deus, Ele ouve. Tem um salmo que diz assim, não é? Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Se quando nós estamos como eu posso dizer assim, na pior, quando nós estamos na amargura, quando nós somos infelizes, ali, quando gritamos a Deus, a sua misericórdia nos alcança. Então é isso que é o mistério que celebramos hoje, e somos convidados então a fortalecer essa fé, a não nos permitirmos sermos, digamos assim, sufocados pelos sofrimentos que essa realidade nos impõe. Saber que tudo que sofremos são frutos, primeiramente, do nosso próprio pecado, do mau uso da nossa liberdade, das nossas escolhas, que nos conduzem para o fim, né, para o mal, para o chão, mas que Deus está sempre ali, disposto, nos esperando, para nos reerguer, para nos salvar. Então esse é um elemento mais fundamental da liturgia que a gente celebra hoje, né? Redescobrir esse amor de Deus que não nos deixa sozinhos, esse amor de Deus que nos procura, esse amor de Deus que nos busca, esse amor de Deus que nos alcança. Isso é o que a liturgia quer que nós reflitamos hoje, né? Nesse domingo da misericórdia. Eu tenho, abrindo um parêntese aqui, né? Eu já tinha escutado muito aqui na nossa missa da quinta-feira, né? Uma canção que é da Renovação Carismática, e agora está sempre ficando na minha cabeça. E nessa canção diz que é pela presença de Deus que a gente veio, né? É assim, não sei se cadê Lorena? Não sei se você lembra, não precisa cantar, mas é uma canção que diz assim, foi por tua presença que... Quem lembra? Que nós viemos aqui, né? Essa música mesmo. Então, eu tenho pensado muito nessa música, e eu acho que esse tempo da Páscoa e esse domingo de hoje da misericórdia nos faz pensar isso. Porque o que Deus sempre antecipa as coisas. Ele sempre se antecipa para vir até nós. Né? Essa é a particularidade da nossa fé. Não somos nós que buscamos a Deus, é Ele que nos busca. Então é a presença dEle que nos atrai. É pela presença dEle que a gente vem e que a gente vai começando a procurá-lo. E eu acho que refletir sobre a misericórdia de Deus é refletir sobre isso, né? Sobre a antecipação de Deus em nossa vida, sobre o fato de que não somos nós que o procuramos, mas é Ele que vem até nós. O seu amor faz com que Ele saia do seu lugar e venha até a gente. E isso é uma coisa imensa, e é uma coisa que é particular da fé cristã. Nas outras religiões, o movimento é da humanidade que busca a Deus. Na nossa fé, é Deus quem busca a nós. É Deus quem nos busca. É Deus quem nos procura. E é por isso que Ele é misericordioso, porque Ele vai até na nossa miséria. Não nos esquece. Já pensaram uma coisa assim? Eu acho que isso realmente é uma coisa imensa. E eu fico muito feliz quando eu penso sobre essas coisas. Porque eu sei que ainda que eu ande pelos vales da morte, como canta o salmista, a misericórdia dele nos antecipa. Quando a gente está lá, ele já está lá pronto para dizer, olha, eu estou aqui, hein? Pode fazer confiança que você pode voltar de novo. Você pode se recuperar. Você pode ser salvo. Então, essa cançãozinha que está aí, eu tenho umas questões com essa canção também, que eu posso colocar para essas questões, para essa canção, né, de algumas outras coisas. Mas essa frase, eu acho que realmente é muito precisa. Né? A presença dEle. Né? Então, viver na presença dEle. Saber que qualquer lugar onde nós estejamos, Ele está. E não está para nos julgar. Que também durante muito tempo na nossa história, Deus era representado com um olho assim, né? Então o olho estava lá nos seguindo, e o olho estava para nos castigar, dizer, olha, eu estou vendo o que você está fazendo. Não é essa a dinâmica de Deus para conosco. A sua presença é para dizer,
pode cair, porque eu estou aqui para segurar a sua mão. Pode cair, porque eu estou aqui para te levantar. Não dizendo assim, vai cair, né? Mas se você cair, eu estou aqui para te segurar. Não é que ele diz, pode cair assim, caia. Não é essa a ideia. Talvez me expressei mal. Mas para dizer que, ainda que você caia, ele está ali para te segurar, para te alcançar. E é esse o mistério que a gente celebra hoje. Celebrar a Páscoa do Senhor é celebrar a sua misericórdia, o seu amor que nos alcança lá na mansão dos mortos, como a gente reza no credo. Ou se a gente olha a tradução do francês, né? Lá nos infernos, a misericórdia de Deus nos resgata, nos alcança, se assim a gente se abre para Ele. Ou seja, não tem nenhum lugar, nenhuma situação, nenhum contexto que Deus não nos alcance, se nós assim quisermos. Olha que coisa imensa. Eu fico realmente assim, ulala, Deus me ajude a crescer, né, a crescer nessa fé. Deus me ajude realmente a ter confiança nessa misericórdia. Porque é muito fácil a gente, diante do sofrimento, a gente até questionar, será que Deus existe mesmo? Por que tanto sofrimento? Né? Por que a morte nos alcança? Ontem lá na Vila Isabel, Santa Isabel, né? Celebrávamos o 7º dia de 2 pessoas, né? E provavelmente, ou pelo menos eles também poderiam se colocar essa questão diante do sofrimento da morte das pessoas, né? Como a gente também pode se colocar diante da perda de algum ente querido, diante da violência do mundo, diante dessas guerras que aí estão, né? Onde está Deus? E a gente vê aqui que Deus, Jesus o ressuscitado, quando aparece para os seus discípulos, a primeira saudação, quem lembra? A paz esteja com vocês, né? A paz esteja convosco. Esta é a marca nossa, dos cristãos. Por isso que o Papa falou, né, que quem é cristão não faz guerra. Que as guerras que estão aí acontecendo, que estavam tentando justificar, dizendo que Deus que quer, ele disse, Deus não quer guerra não. Essas guerras são frutos, né, aí da vontade de poder dos seres humanos, da vontade de dominação. E Deus não quer isso não, e por isso foi muito criticado, né? E tem sido muito criticado o Papa quando pede o fim dessas guerras, que tem matado inúmeras pessoas e que pode nos fazer pensar por que isso, né? Por que Deus permite isso, né? E claro que a gente sabe que aí Deus não permite nada, Deus apenas respeita a liberdade de cada um de nós. E se por isso nós usamos a nossa liberdade mal, gerando guerra, gerando morte, gerando sofrimento, gerando essa sociedade injusta na qual a gente está inserido. Então, o fruto de tudo isso, o fruto do pecado é a morte. Por isso, tantas mortes. Então, é preciso pedir ao Senhor, nessa festa da misericórdia, que se compadeça de nós, que aumente a nossa fé, para que nós possamos usar a nossa liberdade para o bem, que nós possamos usar a nossa liberdade para favorecer a justiça, que consequentemente favorecerá a vida. Que nosso Deus é o Deus da vida. Nosso Deus é a vida. E toda vez que a vida é atacada, é a Ele que nós atacamos. Por isso, meus irmãos e irmãs, concluindo, né, nesse 2º domingo da Páscoa, nesta festa da misericórdia, que a gente possa se permitir ser alcançado por Ele, que a gente possa se permitir ir ao encontro da Sua presença que está ali, onde nós estamos, né? Que a gente possa pedir ao Senhor que nos torne verdadeiramente instrumentos da paz, seja em nossa casa, nas nossas relações, com os nossos amigos, no ambiente de trabalho, no mundo no qual nós estamos inseridos, que nós sejamos sempre um sinal de paz, de reconciliação. Que a gente peça ao Senhor que a sua misericórdia nos ajude e nos ensine, né, a ser como Ele. E onde quer que estejamos, que a paz esteja conosco. Que a paz esteja conosco. Essa é a marca de nós, os cristãos, né? No encontro ontem, de lá da formação missionária, eu acho, ou foi lá na Santa Isabel, eu falava que nós não precisamos ser melhores do que ninguém, mas que nós precisamos ser diferentes, precisamos.
E a nossa diferença deve ser a paz. Nós devemos estar no mundo como pessoas pacíficas, como pessoas que optam, que escolhem e que tudo fazem para que a paz aconteça. E aí, é claro, que isso tem muitas implicações, que não cabe a gente refletir agora. Mas que a gente pense sobre isso, que a gente peça a Deus que nos ajude a sermos pacíficos, onde quer que nós estejamos, para que a sua misericórdia seja manifestada. Assim seja. Amém.